presidente da Câmara de Vereadores, componente da mesa, senhores vereadores, público aqui presente, cumprimento a imprensa que se faz presente nesse momento. Cumprimento a todos nessa manhã de hoje, na pessoa, na figura do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Roque Silva Mendes, conhecido como Roque Clarote. Eu não tive a oportunidade de ouvir, Roque, a sua fala, mas questionei ali, peguei uma parte com alguns companheiros e sei da sua inteligência no campo político, principalmente. O senhor é exemplo para uma boa parte dos políticos aqui no nosso município. É uma honra eu hoje ter a sua amizade, ter orientações do senhor como político. É um motivo de muito orgulho para esse vereador. E aqui entendo, quando o senhor vem a essa casa, o senhor vem pensando na nossa população, vem se referindo à nossa gente, o nosso município. Por isso eu lhe agradeço a sua vinda aqui hoje nessa casa. E eu sei que os comentários que o senhor fez aqui têm sentido, têm razão, têm motivo. Quando o senhor fez comentário do início do governo do atual prefeito que se encontra aí, doutor Marcelo, questionamos pontos importantes e eu quero destacar aqui o comentário de algum, lembra qual foi dos vereadores, que fez aqui um comentário parabenizando o desfile de 7 de setembro. Teve esse atraso, já foi justificado pelo colega vereador Suíta o porquê esse atraso, mas há um reconhecimento, principalmente de alguns vereadores da oposição, e que pontos que devem não estar funcionando bem para atender a nossa gente, mas daqui por diante, deve começar a tomar rumo positivo e o governo começa a se acertar da agora por diante. Quando teve esse elogio de uma data importante, de um dia importante para a nossa terra, o desfile de 7 de setembro, dia da nossa independência do Brasil, e quando foi reconhecido aqui pelo companheiro, um vereador de oposição. É demonstração de que o governo está começando a encontrar o caminho certo, está começando pensamento positivo em organização em prol do nosso município. Então eu quero aqui iniciar minha fala falando, André, quando se fala de terremotos, cada nome que você vê que acontece hoje a nível mundial, hoje é mais, os terremotos hoje é ditado por a ordem alfabética, entendeu? Por a letra determinada, terremoto é essa tal, segue a ordem alfabética. Mas o que chocou o país foi esses comentários dessa semana que se passou. Foi a apreensão da quantidade do dinheiro encontrado pelo ex-ministro Gedel, ex-ministro de Lula, ex-ministro de Temer no momento, envergonhou o país. Esse foi um dos pontos. Mas o que chocou, me parecido, não confirmado, na mão, foi o depoimento de Antônio Palocci, quando ele se fala de mais de 300 milhões, que foi para a política e para questões pessoais. Imagina os senhores, ficou ali na metade, 150 para a política e 150 milhões para as questões pessoais. Então envergonha o nosso país. O país está vivendo um momento triste. Não é agora que o país passa por essa situação, não. Mas estourou agora, pelo período de 5, 6 anos que a coisa vai se agravando, e deve estourar muito mais. Eu acho que é falta de vergonha. Me falou aqui
alguns dos vereadores, que é falta de vergonha na cara. E é sim falta de vergonha na cara. Sabemos que hoje há uma cobrança muito grande perante os políticos, principalmente no momento das eleições, da população, mas os políticos deveriam trilhar em uma outra estrada. Ele deveria trilhar em um outro caminho, e não o caminho da corrupção, o caminho dessa lama, e que vergonha a todos os brasileiros nesse momento. Quando se fala aqui do nosso querido município, é aqui que vivemos, é aqui que criamos a nossa família, é aqui que pensamos de viver os nossos restos, os dias da nossa vida aqui no nosso município. Mas a gente fica analisando o ponto a ponto da política piraense. Se fala de união, unificação dessa casa. Isso já foi discutido por mais de 20 anos aqui. Precisa se tirar o nome da Câmara de Vereadores para a Prefeitura, precisa se tirar o nome para a Assembleia, precisa se tirar o nome para o Congresso Federal, o Senado Federal, até que nunca foi comentado aqui nessa casa. A Presidência da República também nunca foi comentado aqui nessa casa. Nós sabemos, gente, que eu acho que devemos trilhar um outro caminho. Precisamos estar unidos. Precisamos sim estar unidos para defender a nossa gente, principalmente aqueles menos desfavorecidos que estão no lugar mais distante do nosso município, precisando do carro de água, precisando da sua cirurgia, precisando um encaminhamento médico, precisando de ser orientado, precisando que chegue até aqui essa terra aqui mais emprego para atender a nossa gente. É isso que precisa. Na semana passada foi feito um relatório aqui, um relatório de obras, de coisas que aconteceu durante esses 12 anos, que eu não vou falar hoje, não vou falar nada, mas se voltar a se repetir, eu volto aqui, trazer essa casa aqui, coisas do passado, mas não vou tecer comentário sobre essa situação. O que precisa é melhorar a saúde, o que precisa a gente ver se está funcionando a merenda escolar. Por que as máquinas se encontram nessa situação? Qual é o projeto para atender principalmente o homem da zona rural? O que precisa ser feito? Esses 8 meses de governo, você quer crucificar um governo pelo início de uma gestão que sabemos como foi que ela teve início, entendeu? Processo licitatório. Hoje está funcionando, eu acho que ainda deve ter mais de 20% dessa questão licitatória. Eu acho que teve praticamente 3 meses de chuva aqui no nosso município, principalmente se referindo às estradas. Foi feito, eu lembro que foi feita a estrada aqui da região do João Velho. Menos de 30 dias já precisava passar patrão novamente. Foi feito a estrada do distrito do Bonfim de Pirá. Destruiu. Foi feito agora recém a estrada que liga aqui a sede do nosso município, a divisão de Pé de Serra, lá no povoado do Tabuleiro, já destruiu mais de 50%. Estamos vivendo um momento, entendeu? Um momento que precisa a gente refletir o porquê estamos vivendo esse momento, nessa situação. Eu acho que tem que ter um cronograma a questão estrada. Precisa atender e respeitar o homem da zona rural que reivindica, que solicita o carro-pipa. É preciso que seja visto, e tem que ser visto pelo gestor público, tem que ser orientado pelos seus secretários, tem que ser comentado pelos seus vereadores. Precisamos de fazer tudo isso. Mas o que me pergunto nesse momento foi a forma que iniciou a maneira de se fazer oposição a um governo que se instalou recém. A forma que a gente ouça de determinadas lideranças aqui e ali, que quer participar do momento administrativo, por força, críticas, perseguições. Eu acho que o caminho não é esse. Precisa estar livre
para esse mandato fazer a sua gestão. Precisa que tenha paciência. Pensam os senhores, daqui a 4 meses, em dezembro chega aí, se aproximando do ano novo. Esse governo, durante esses 4 meses, começa a organizar muito mais do que o que ele está organizando a cada secretaria. E aí fica complicado a situação para os senhores que veio com propósito, ideias de fazer oposição, atropelando e batendo, adriguindo de qualquer situação. Então é bom, a sessão de hoje foi uma sessão cautelosa, uma sessão que se discutiu projetos aqui, ideias, pensamento, precisamos, entendeu? Em volta e meia, meu colega Marcos de Dadá, ele tem pavor quando se fala do passado, mas desliza, há um deslize, entendeu? A gente volta lá atrás, fala do presente, fala do futuro. Mas eu acho importante esse pensamento positivo dos vereadores, essa linha de pensamento, esse raciocínio dos senhores vereadores sobre a união, a unificação de defender a nossa bandeira que é o nosso município, o nosso querido Ibirá. Agora, não podemos, estamos aqui vigiando. Quando começa a escorregar, que ele desce para o outro lado, a gente estamos aqui também. Entendeu? Quando a coisa estão pensando em organização, em seriedade, em defender o momento, em defender a nossa gente, brigar por saúde, brigar por segurança, brigar pela infraestrutura, as estradas, brigar por merenda, brigar por geração de emprego. Tudo isso estamos aqui, travado em um objetivo só, de defender a nossa terra, a nossa gente. Tanto que precisa do nosso apoio, quantas pessoas que não precisam do nosso apoio, da nossa palavra, da nossa compreensão. Mas eu vou, se o presidente me permitir, o vereador Weimar, Jairdo e Dedeval, parecem os três que... Pronto, ele está em primeiro, pediu a parte, me parece que foi o colega vereador Weimar. 30 segundos para o seu questionamento. Política, que não existe paixão política. Existe aqui uma linha política. Existe aqui uma linha política, não existe paixão política. Ela foi travada no primeiro dia aqui, nesse plenário. Continua viva até hoje. Colega Weimar, quando o senhor fala da quantidade de cavalo, eu não sei se o senhor está certo ou se aquilo fez parte do cronograma de organização. Eu não sei se foi uma desorganização ou se fez parte do cronograma de organização da montaria, se foi daquela forma. Quando o colega Dedeval questiona questão de carro-pipas para defender a minha comunidade, eu tenho feito isso, meu caro colega. Eu tenho feito quando a primeira oportunidade, entendeu? Fizemos ali para dar de presente, que era uma reivindicação de muitos anos, entendeu? A ponte do Rio Cipó, entendeu? Na entrada do povoado, entendeu? Fizemos uma mini praça dentro de pouco menos de 30 dias, entendeu? Os povoados, a infraestrutura vai, cada povoado fazer a sua limpeza. Problema de iluminação, os povoados está iluminado. Eu acho que estamos começando. Estamos começando. Para concluir isso, presidente, eu queria agradecer a Deus a presença de todos aqui. Muito obrigado.